Olá, boa noite, meus amigos. Nosso esperado papo de sábado, um sábado bacana para mim, muito especial aí. Retomamos as aulas hoje pela manhã no seminário e estou muito feliz, né? Estou até aqui no uniforme do seminário fazer uma propaganda e a nossa proposta sempre aquele papinho finalzinho de sábado. Ninguém está saindo para lugar nenhum, está em casa. Um amigo meu, pastor, semana passada a gente estava conversando, e era mais ou menos esse horário, ele falou assim, daqui a pouco eu vou lá para ouvir, para assistir o papo de sábado. Falei, que bacana, né? O cara já está esperando a nossa conversa, o nosso papo, e a nossa proposta é sempre começar a conversar alguma coisa que faz parte da nossa semana, do nosso dia a dia, e veio a calhar. Eu nem pensei, a proposta hoje é falar um pouquinho sobre uma coisa difícil pra caramba na vida de todo mundo, que é recomeçar. Recomeçar. A difícil arte de recomeçar, né? Todo recomeço ele é difícil. E a gente vai colocar, estou aqui com minha colinha aqui do lado aqui, meu computador. Mas olha, calhou, né? Calhou hoje nós reiniciarmos as aulas. O seminário fechou na primeira semana de março. Nós estávamos a pleno vapor, começando lá o semestre, fechou, parou tudo e nós retomamos hoje. Olha quanto tempo depois, né? Com aulas aí gravadas, etc. E hoje, com a graça de Deus, a gente conseguiu voltar. Mas recomeçar, né? Eu vou pegar um exemplo do nosso seminário teológico. Eu até comentei hoje lá, a gente não pôde conversar muito, porque as aulas foram enxugadas um pouquinho, nós estamos num critério muito severo, os cuidados muito severos aí na questão da vigilância sanitária, né? Não voltamos de qualquer maneira, a gente voltou com critérios, e um dos critérios foi enxugar um pouquinho a aula, para podermos os alunos saírem mais cedo e evitarem de ficar almoçando por lá. Eu não aguentei, eu almocei por lá hoje. Fui com um velho amigo meu aí, o Natan. Fazia tempo que a gente não se encontrava e nós fomos lá. Não teve jeito, a gente teve que encarar uma feijoadinha hoje. Mas, um exemplo de um aluno. Quando nós entramos nesse tempo aí de confinamento, teve um aluno que ficou internado. Ele ficou, talvez eu me engane um pouco, mas 3 meses ou mais internado. E aí ele gravou um vídeo na saída dele do hospital. Foi uma luta, a gente orou muito. Às vezes ele estava um pouco melhor, voltava para a UTI, voltava para o quarto. Um aluno nosso lá do seminário, né? Ele não voltou no presencial ainda. Mas aí, quando vendo o testemunho dele, ouvindo o testemunho dele, corroborou ainda mais ainda com essa conversa nossa aí, esse papo descontraído que a gente está tendo nesses sábados aí. A recomeçar. Pô, o cara ficou ali 3 meses ou mais e não saiu, ele não vai retomar a vida dele. Então vai ter que montar um monte de coisas, um monte de situações para começar a voltar, né? O recomeço da vida. Não é fácil, gente. Então todo recomeço na vida da gente, ele é difícil. Vou estar olhando um pouquinho aqui para o lado. E o nosso papo tem sempre essa ideia, né? O dia a dia. O dia a dia, as coisas que fazem parte da nossa vida. Nós não somos ET, nós não somos super-homens, nós somos pessoas comuns. Estamos no mundo aí. A diferença nossa é que nós temos o Cristo como a referência da nossa vida e cremos nele como nosso Salvador. Tirando isso, nós estamos no mundo, né? Quantos crentes morreram aí dessa porcaria, dessa doença aí? Crentes, servos de Deus, não tinha que estava pecando, que ficou desmazelado. Foram situações da vida, coisas que cabem a Deus. Mas são assuntos que a gente conversa, né? Antigamente, eu até comentei isso na pregação do domingo passado. Antigamente a gente sentava numa cadeira, fazia uma rodinha e ficava conversando na calçada. Os vizinhos ficavam conversando, as crianças menores brincando, correndo para a rua, né? Os pais, sai da rua, menino! Sai da rua, menina! A gente tinha essa conversa. Hoje a gente tem esse bate-papo, né? Quem sabe um dia a gente consegue até abrir aí a mídia melhor, a gente consegue até abrir, ouvir, mas não vai dar certo, né? Que vai todo mundo querer falar juntos, mas essa é a ideia do papo de sábado surgiu disso, dessa conversa franca, dessa conversa que a gente não pode ter na igreja mais, às vezes não está podendo visitar algumas pessoas, então esse bate-papo aí franco que a gente tem é a proposta, né? E até gostoso, porque ninguém está indo para lugar nenhum, finalzinho de sábado, assim, tá todo mundo dentro de casa, tá cinema fechado, teatro fechado, shopping tá com restrições, então todo mundo dentro de casa, então a gente tem essa oportunidade aí para conversar.
Eu conheço muita gente que, ó, ensina bem, fala bem, prega bem, mas não ouve. Não ouve, não ouve bem, não sabe ouvir. E hoje nós precisamos de pessoas que ouvem bem, né? Nós temos essa carência. E as pessoas que não gostam de ouvir, elas têm preconceito com relação a alguns assuntos e passam batido nesses assuntos. Um desses assuntos é exatamente recomeçar. Recomeçar é difícil. Todo recomeço é difícil, né? A ideia aqui é lembrar algumas situações que fazem parte do recomeço da vida. Lembrando também que sempre os seus problemas serão maiores do que os meus. E os meus problemas serão maiores do que os seus. Os seus dilemas serão piores do que os meus. E os meus dilemas serão sempre piores do que os seus. Por isso que nós temos que encontrar pessoas nas nossas vidas que ouvem. E às vezes, não é que tem a solução. Né? Eu, por exemplo, estou cansado de gente que quer ter a solução para tudo, sendo que existem coisas que você não tem solução. Ou você aguarda em Deus ou não tem saída. Estou cansado de pessoas que você vem com um problema e as pessoas vêm dar uma lição de moral. Quando você, de repente, vai conversar com alguém, você não está lhe pedindo uma lição de moral, você não está lhe pedindo uma lição de santidade. Você está querendo conversar, bater um papo, né? Como eu falei hoje, nos encontramos lá, amigos aí, não vou dizer que é velho amigo, porque eu conheci ele há pouco tempo, mas a gente pôs a conversa em dia, conversou de tantas coisas, gostoso, uma comunhão, você pode fazer uma refeição junto, num lugar, glória a Deus, né, que está abrindo. Poxa, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa sociabilidade. Então, isso está faltando. Então, de repente você vai conversar com alguém e nessa questão do recomeço, você vai conversar com alguém, às vezes, a pessoa quer te dar lição de moral, quer dar saída, quer... a semana passada, retrasada, também estava conversando com um jovem, ele falou, um dia eu procurei um irmão para conversar, coisa particular, o irmão veio com Bíblia e tal. Até isso, gente, tem hora que você vai usar a Bíblia, a palavra de Deus, eu vou citar aqui, a Bíblia é minha ferramenta, mas tem hora que é a sua conversa, é o seu exemplo, é o seu conselho, o que você passou. Então, a recomeçar não é fácil, não é fácil. Eu coloquei aqui algumas questões que fazem parte, né? Por exemplo, recomeço das aulas. Hoje nós recomeçamos as aulas. Que dificuldade para você falar, pô, mas tem que recomeçar mesmo? Tem algum embasamento? A lei permite, não permite, o Estado não permite, o município permite. Então, uma confusão. A igreja, quando nós abrimos para os cultos presenciais, que luta. Algumas pessoas, você é louco, todo mundo vai morrer. Essa coisa que a gente está ouvindo na televisão desde o começo, essa pouca vergonha que a gente está vendo aí, politizando remédio, um monte de gente que morreu porque não deram remédio, porque foi o presidente que falou. Coisas horríveis que a gente está vendo aí. Então, as dificuldades que você tem, porque você tem que tomar uma decisão. Né? Você tem que chegar e falar, não, vamos recomeçar as aulas, vamos reabrir o templo, vamos retomar os cultos presenciais. Então é um recomeço, é difícil, é difícil. Recomeço, às vezes, da pessoa sem a pessoa querida do lado. Né? Um marido que perdeu a esposa que perdeu o marido, perderam filhos, filhos que perderam pais, perderam seus avós, pessoas queridas. Às vezes a gente ouve coisas cruéis, né? A pessoa já tinha idade mesmo. Poxa, tem idade, mas é uma vida, uma pessoa importante para nós, uma pessoa que faz falta no nosso dia a dia. Então, recomeçar, às vezes, sem aquela pessoa do lado, sem aquela pessoa que você acostumou a estar com você, não é fácil, né? Recomeçar sem uma perspectiva de um horizonte. Quando você olha e tem uma perspectiva, você caminha com mais firmeza. A gente está num tempo, você olha, você não vê muita perspectiva. Você olha e fala, qual será a saída? As pessoas acham que a saída é uma vacina. Eu mas não creio nisso mesmo. Né? Não acredito nisso mesmo. Porque se fosse a vacina a solução, as pessoas não estariam morrendo das doenças que existem vacinas hoje. As próprias gripes, né? A influenza H1N1 tem vacina há muito tempo e as pessoas continuam morrendo mesmo vacinadas. Então, todo recomeço ele é difícil. Recomeço quando a idade passa a ser um obstáculo na sua vida. Então, você pode não acreditar, mas a gente não fica mais novo, a gente fica mais velho. Quando você fica mais velho, os problemas da velhice vêm. Os problemas vão te acompanhar, as dificuldades elas vão te acompanhar. Então, às vezes, o recomeço da idade, você atinge uma idade, começa a chegar algumas restrições que você fazia e não pode mais fazer. É um recomeço, você tem que encarar isso. Às vezes, o recomeço sem dinheiro. Quantas pessoas, eu tenho conversado com pessoas que estão perdendo
tudo que conquistaram durante a vida. Veja, não estou inventando aqui não. Então, recomeçar, meu Deus, eu não consigo imaginar essa situação. É muito difícil, né? Recomeçar, de repente, o cara que conquistou tudo na vida e de repente ele fala, estou num patamar que é como se eu estivesse começando novamente. E às vezes junta até a questão da idade, a questão de outros obstáculos que necessitam também esse recomeço. Às vezes a saúde, ela dá um baque, né? Eu não tive um baque aí alguns anos atrás, então você tem que entender aquilo como um recomeço. E é difícil demais. Recomeço das nossas ideias, das coisas que ficaram e jamais retornam. Então eu tenho falado muito sobre isso. Tem coisa que o que foi já foi, acabou, não volta mais. O tempo que passou, passado já foi. Eu falei isso na pregação domingo passado também. O que passou, passou. Nós temos que olhar para frente. Tá? Quando a gente olha para trás, é para pegar algum exemplo, algum testemunho, alguma coisa que nos embale para o futuro. Porque o que para trás ficou, ficou. Hoje eu fiquei feliz porque depois de 30 e poucos anos da minha formatura, eu peguei minhas fotos da formatura. E o cara que tirou foto na época sumiu, desapareceu. E o Carlos Menezes, se ele estiver me ouvindo aí, o Carlinhos, grande amigo lá da época da minha formatura, foi da minha turma. E nós temos uma amizade bacana até hoje, nos vemos de vez em quando. Estava no seminário hoje, levou as fotos, né? Que coisa legal. Então, quando eu olhei aquilo, nossa, foi um ânimo, né? Um recomeço. Então, olhar para frente nessa situação se torna um baita de um desafio. Não é fácil. Quando você pega todas essas questões que eu estou colocando aí, estou sendo rápido para não ficar muito longo, mas quem fala que é fácil está mentindo. Ah, não, irmão, toca aí, não, aí, vai aí, tem que pegar. Não é fácil, e cada um tem a sua condição, cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas dificuldades, os seus traumas, e que vão, às vezes, se acumulando na vida, e o recomeço se torna ainda mais difícil, né? Eu comecei a elencar aqui algumas situações aí, nem pensava em tantas situações possíveis em que é difícil recomeçar, né? Seja na área da saúde, quando você perde alguém, quando você perde as coisas, quando você perde o dinheiro, quando você avança na idade, ou seja, todas essas questões que eu coloquei aí, elas exigem um recomeço, e não é fácil. Sentar à beira do caminho e não ter forças para levantar e retomar a caminhada. Quando você senta e fala, né, poxa, e agora aonde que eu vou arrumar força para continuar a minha caminhada? Até lembrei de uma canção do Erasmo Carlos, né? Eu não posso mais ficar aqui sentado a esperar, o nome da música é Sentado à Beira do Caminho. Sentado à beira do caminho é esperar. Então, às vezes, a gente, é a nossa saída, é a nossa primeira atitude. A gente sente e fala, e agora? E é nesse momento que a gente precisa daquela força para levantar e dar um meio passo, não é nenhum passo, é um meio passinho, mais meio passinho até que a gente começa essa difícil caminhada do recomeço, né? Eu confesso que em muitas situações as forças elas se tornam inúteis. Eu ouço muita gente dizendo: força aí, meu, pensa positivo. Então, falar é fácil, eu reforço, falar é fácil. Prosseguir é outra coisa, né? Quantos questionamentos às vezes vêm quando você tem que recomeçar e retomar na sua vida? Eu falei num desses papos passados aí de sábado que nós falamos, que nós conversamos um pouco, que o assunto ia mexer com alguém, que era negócio de gratidão, de lembrança. E eu acredito que esse aqui vai mexer com muita gente também. Porque tem muita gente que fala, puxa vida, né? Olha, o meu amigo Omar está falando de recomeço e tal. Eu não estou aqui para enganar ninguém, não quero nem enganar a mim mesmo, nem enganar você. Não é fácil, o recomeço, ele é difícil. A gente tem um aliado que é Cristo. E nas escrituras, a gente tem um cara bacana, que foi Davi. Davi escreve nos Salmos, poeta, né? Guerreiro, rei, o cara, nota 10. Gosto demais de Davi. Então ele entendeu essa dificuldade na vida. Davi entendeu. Então, o próprio Cristo entendeu. Tanto é que ele falou, eu vou embora, mas o Espírito vem para consolar. Eu vou embora, mas eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação. Então ele dá essa garantia que a gente não vai ficar abandonado aí não. E o Davi vem e fala também, né? Que dessa retomada, que não é fácil. E o Criador, ele teve essa ideia legal aí de levantar esse Davi para escrever esses salmos, porque se nós não tivéssemos exemplos, o cristão não tivesse exemplo, a gente estava numa grande roubada, porque ia ser muito difícil caminhar. O salmista, por exemplo, ele diz, olha lá para cima. Eu olho lá para cima também. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, aquele que está para cima dos montes, acima de todas as coisas. Jesus fala, ainda que o céu e a terra passem, as minhas palavras elas não passam.
Então a palavra de Deus, ela permanece para nós hoje. Ele, Yahvé, é o meu pastor e eu não terei falta de nada, diz o salmista. Então nessas coisas a gente tem que se apegar, crer e caminhar. Ele está comigo todos os dias, até a consumação. Jesus, quando ele falou essa frase no finalzinho, antes desse assunto aos céus, ele quis dizer para os discípulos, contem comigo. Não se esqueçam que eu estou sempre junto com vocês, né? Tem uma musicazinha aí antiga do repertório gospel que diz assim, eu só quero estar onde tu estás. Comer, estar na tua presença, comer em tua mesa, andar contigo. Uma música americana, fizeram uma versão em português muito bacana. O nosso brother Jesus Cristo, ele sabia de todas essas coisas, por isso que ele falou, gente, eu estou com vocês, não desanime, estou com vocês até o fim, confiem, né? Estou com vocês, vou com vocês. Caminhada não é fácil, nunca ele prometeu isso. Ele falou, no mundo vocês vão ter encrencas, no mundo vocês vão ter ingratidões, no mundo vocês vão ter problemas, no mundo vocês vão ter traições. Ele disse tudo isso quando ele disse, no mundo vocês terão tribulações, no mundo vocês terão perseguições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A gente tá com esse brother maravilhoso aí, Cristo, amigo do peito, amigo do lado esquerdo do peito. A gente está com ele, por isso que a gente caminha, por isso que a gente fala, é possível recomeçar. É o que eu desejo para você nessa nossa conversa de sábado. Aquele super abraço para você. Deus abençoe a tua vida, guarde a tua vida, tua família. E se Deus permitir, até o próximo Papo de Sábado.